Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos para mais um podcast filosófico, atividade promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. E para a nossa conversa de hoje, recebemos o professor voluntário da sede São Caetano do Sul, em São Paulo, José Roberto. Seja muito bem-vindo. Olá, Danilo. É muito bom estarmos aqui novamente reunidos, você e todas as pessoas que acompanham os nossos podcasts, para trocarmos algumas reflexões filosóficas muito interessantes. Hoje nós vamos conversar sobre a busca por sentimentos elevados. Naturalmente não vamos esgotar o tema, longe disso, e menos ainda vamos trazer aqui verdades absolutas. Vamos fazer, como sempre, conversar, ouvir, refletir e através dessas ideias que a gente possa usufruir disso de alguma maneira prática na nossa vida diária. Esse é um tema muito complexo porque trata de algo difícil de definir, que são os sentimentos. E buscar sentimentos elevados implica em conhecer o que é um sentimento, construí-lo e mantê-lo. E naturalmente que vamos ter que aprimorar também as experiências para que a gente chegue a essa concepção com um pouco mais de profundidade. Dentro dessa questão, José Roberto, todos aqueles que são idealistas, os que querem mudar o mundo, os que não se conformam com as coisas ruins como elas estão, que não aceitam isso e que buscam mudar, mas entendem também que é necessário mudar a si próprio para mudar as coisas externas. Isso não é só uma coisa de jovem. O ser humano, de um modo geral, tem essa ânsia de mudança. E como nos ensina a música de que os sonhos não envelhecem, para algumas pessoas isso acaba acontecendo, a pessoa vai murchando, como se costuma dizer, porque essa mudança efetivamente, no âmbito maior, não ocorre. E como manter vivo, de alguma maneira, esses sonhos e essas atividades idealísticas dentro do nosso coração, mesmo em uma sociedade que, de modo geral, não promove esses sonhos e essas ações? Sim, acontece, Danilo, que aquilo que é amplamente conhecido por nós, pela nossa própria experiência cotidiana e também aí pelo desenvolvimento das ciências, sabemos que todos os objetos que são físicos, materiais, bastante concretos, eles têm as suas próprias leis de duração, de surgimento, de tempo de vida, de desgaste e, consequentemente, de desaparecimento. O mesmo não acontece quando nós consideramos, por exemplo, os elementos mais sutis, como são os sonhos, como são os nossos sentimentos, como são as nossas ideias, os nossos pensamentos. Nós muitas vezes não concebemos que todo esse nosso rico mundo interior, ele também está sujeito a leis que versam sobre as mesmas coisas, sobre como surgem, como vivem, quanto vivem e como podem desaparecer. Então, essa, por exemplo, podemos dizer que é uma das principais causas, um desconhecimento das leis de como funciona esse nosso mundo interior, que, como disse aí no princípio, com relação ao nosso mundo material, com relação às coisas do universo e até mesmo as coisas do universo quântico, são bastante estudadas, de uma maneira bastante interessante, aliás, para que se conheça suas leis de desenvolvimento e, a partir daí, aquilo que pode ser aproveitado nos elementos práticos, que usam tanto o conhecimento das estrelas, como também as energias emitidas por esse minúsculo mundo. Já esse outro universo, que é o nosso universo interior, principalmente nas nossas épocas, é muito pouco o que nós conhecemos, é muito pouco o que nós dominamos e é muito pouco o que nós podemos controlar deles. Tanto que muitas vezes as tristezas nos dominam, as depressões nos dominam, ou mesmo a euforia nos dominam, porque não temos uma cultura que ensine ao ser humano desde muito criança, passando pela juventude, passando pela idade adulta até a idade de ancião, a ter cada vez um maior conhecimento e, consequentemente, um maior domínio. É o contrário, muitas vezes, desses antigos povos, que eles também, como se constata hoje, eles também tinham o domínio científico de muitos elementos do mundo concreto, mas eles davam mais atenção a conhecer cada vez melhor esse nosso mundo psicológico, esse nosso mundo mental, para saber qual é a regra, qual é a lei que rege esses nossos mundos instáveis e interiores. E junta-se a isso também, Danilo, que na nossa sociedade
muitas vezes aqueles que são jovens, eles se veem premidos pelas necessidades já do mundo adulto. Então, por exemplo, né, não é muito difícil toda a nossa cultura de uma maneira geral e as pessoas mais próximas de uma maneira mais particular dizer que esses sonhos logo logo eles vão, digamos assim, desaparecer ou eles vão ceder ante as realidades mais concretas, as necessidades de sobrevivência, as necessidades de se adaptar à vida adulta, ao mercado competitivo de trabalho. Então, esses são alguns dos dois, ou melhor dizendo, né, Danilo, são dois de muitos elementos que acabam contribuindo para que aqueles sonhos de juventude, com o passar do tempo, eles vão desaparecendo, eles vão perdendo o brilho, eles vão perdendo a sua forma, e aí nós vamos pouco a pouco desistindo de atividades, né, que naquele momento nos dá muita realização, muito prazer e muita alegria. Bom, você aí como um músico experiente, né, imagina o quanto na sua vida você já não deve ter topado com colegas, com companheiros, com pessoas que cruzaram o seu caminho, né, e que de repente, assim como você, né, que é apaixonado pela área da música, não viu essas pessoas de repente irem perdendo pouco a pouco, né, o seu interesse, a sua dedicação, não dedicando tanto esforço aos seus ensaios, ao seu trabalho e às suas atividades. Eu também não sou músico, lógico, mas também tive a minha fase de juventude, também tive contato com companheiros que, por exemplo, eram militantes na área política ou na área religiosa, e pouco a pouco eu os vi se afastando cada vez mais, tanto por dificuldades interiores, dificuldades deles mesmo, como também por dificuldades que são próprias dessas áreas, né? Quando se entram em terrenos assim, cheio de ideais e muitas vezes sem compreender como funciona esse mundo interior, se não se conta com uma persistência, com uma constância, com uma visão muito clara de um objetivo, às vezes situado a longo prazo, acaba se perdendo digamos assim, essa afinidade com ideias que se alimentam, ou com sentimentos, né, que muitas vezes motivam as nossas ações. Ou também não conseguem manter o contato entre o mundo das emoções, entre o mundo das ideias, ou seja, até se sonha, por exemplo, em ser músico ou em atuar generosamente aí com instituições religiosas ou sociais, mas como não se tem uma ideia muito prática, muito clara, muito sólida de por que se faz isso, quais são os benefícios, quais são os beneficiados dessa ação, esses sonhos, esses ideais acabam se perdendo. E às vezes, né, Danilo, não é só uma questão individual ou de um determinado grupo. Eu sempre tenho muito claro, por exemplo, o caso dos hippies, né, que aí na década de 70 tiveram toda um movimento, né, de paz, de amor, de um sentimento de anti-guerra, de um sentimento de anti-burguesia, mas que por conta do passar do tempo, por conta de ideias que acabaram se infiltrando, por conta de comportamentos muito instintivos, acabaram também, toda uma geração, perdendo, né, esse idealismo, essa parte, por exemplo, bela e bonita de querer um mundo mais pacífico, de querer um mundo menos superficial, mas acabou se perdendo toda uma geração. Onde estão esses idealistas, né? Bom, pouco a pouco foram se adaptando, foram sendo incorporados pela dinâmica do mundo em que nós vivemos, né? Um mundo muito materialista, um mundo excessivamente capitalista, um mundo excessivamente hedonista. Então, esses são alguns dos elementos, né, Danilo, entre tantos outros, que nós podemos dizer que acabam contribuindo para a morte dos nossos sonhos, das nossas ideias mais idealistas e, consequentemente, todas as atividades que desenvolvemos motivados por esse nosso mundo interior muito pouco conhecido.
Você já tocou em alguns pontos, José Roberto, dessa pergunta que eu vou te fazer, mas tem algumas outras questões também envolvidas nessas reflexões que você trouxe, que é justamente esse desgaste de sentimentos e de ideias. Você falou aí de sustentar ideias por muito tempo, a gente muda constantemente, as coisas se desgastam, a matéria se desgasta, tudo que a gente tem do ponto de vista material tem uma durabilidade, e isso é natural. O que ocorre é que em outros planos, como ideias e sentimentos que são mais elevados, não necessariamente eles precisam se desgastar. A gente não precisa deixar de amar uma pessoa quando o tempo passa. Pelo contrário, a gente precisa aprender a reforçar esses laços e reforçar esses sentimentos também. Por isso eu gostaria que você falasse um pouco mais desse processo que é muito ruim de observar e de ver na prática quando a gente vai se desgastando. Os nossos sentimentos vão arrefecendo, a gente vai perdendo essa energia e vai caindo em uma opacidade que é muito triste para o ser humano. E naturalmente que a gente precisa aprender a não cair nesse processo. Gostaria que você falasse um pouco disso, não com uma resposta total, mas trazendo alguns pontos que você considera importantes nesse sentido. Sim, Danilo, é isso mesmo. A perda acontece porque, vamos dizer o seguinte, como nós falamos um pouquinho mais atrás, a matéria ela tem uma característica que é essa sujeição a desgaste. A professora Adélia Stenberg Guzman, né, nossa diretora durante muitos anos, uma professora com muita experiência, que também na sua juventude, né, teve que enfrentar essas questões de que há sentimentos e ideias, ou melhor dizendo, que sentimentos e ideias, né, determinados sentimentos e determinadas ideias são coisas da juventude e com o passar do tempo vão se tornando obsoletos, né, face todas as contingências que a nossa vida acaba nos trazendo, necessidade de trabalhar, necessidade de estudar duro para alcançar uma determinada profissão e assim sucessivamente. E ela mesma coloca que, quando ela era mais jovem, ela veementemente, né, se pronunciava contra esse pensamento desses que, na verdade, como adultos, passaram por esse processo de terem que alienar totalmente o seu ímpeto idealista, os seus melhores sentimentos, as suas ideias nobres. Então ela combatia isso quando ela era jovem de uma maneira muito veemente, conforme ela foi amadurecendo, conforme ela foi entendendo a vantagem que a filosofia nos traz, né, para nos ajudar a manter sempre viva esses ideais de juventude, ela foi percebendo que, por exemplo, sim, há ideias que com o passar do tempo vão perdendo o seu brilho e o seu valor. E também há sentimentos que muitas vezes, né, também vão perdendo aí a sua força, mas isso tende a acontecer quando, por exemplo, ideias e sentimentos são, vamos dizer assim, muito mais próximos da matéria do que de uma elevação que as aproxime de um ideal mais espiritual. Então, também ela nos concebe, ela concebe e ela nos transmite que há ideias e sentimentos que com o passar do tempo, né, vão mudando, vão perdendo a sua força, vão deixando de nos motivar, até no sentido de fazer os nossos olhos brilharem perante aquela atividade que fazemos com muito ardor, com muito amor às vezes, basicamente porque tais ideias que nos motivam, tais sentimentos, eles ainda estão muito próximos do mundo da matéria. Então, assim, com certeza eles vão se perdendo. E sentimentos e ideias, né, Danilo, eles também mudam com o tempo. Aliás, eles têm que mudar com o tempo. A maneira como nós fazemos alguma coisa hoje não precisa com o tempo se tornar defasada, desde que a gente vá adequando esse nosso pensamento, esse conceito que nós temos dentro de nós, né, que nos motiva a fazer as coisas, desde que eles também vão se adaptando à passagem do tempo, desde que eles também vão se enriquecendo. Os sentimentos, se são muito baixos, claro, vão se desgastando, mas a partir do momento em que eles
ganham força, porque os conhecimentos que nós temos vão se ampliando, a consciência vai se tornando mais ampla, vai se tornando mais clara. Então, os sentimentos eles também podem ir se tornando cada vez mais luminosos. Esse mundo interior, esse nosso mundo psicológico interior, que é o conjunto aí dos nossos sentimentos, das nossas melhores emoções, dos nossos pensamentos, das nossas melhores ideias, eles não estão sujeitos às mesmas leis que o nosso mundo material. Claro, a matéria, com o tempo, ela vai perdendo força. Eu compro uma cadeira hoje, é improvável que daqui a 10 anos, né, Danilo, eu vá estar conseguindo utilizar essa mesma cadeira. A gente vê muito isso nos eletrodomésticos, não é? Você que também lida com muitos aparelhos eletrônicos, a gente sabe que o nosso computador, a nossa geladeira, o nosso fogão, eles têm um tempo de vida útil cada vez menor. Já foi de 30 anos, hoje é de 10 anos. Alguns aparelhos nós conseguimos mantê-los aí durante 5 anos, porque vão perdendo capacidade, vão perdendo a sua utilidade, acabam nos dando mais gastos do que benefícios, né? Perfeitamente normal. Tem a sua durabilidade, lógico, enquanto nos servem, enquanto são bem cuidados, mas com o passar do tempo também vão perdendo aí a sua vitalidade. Já nesse rico mundo interior, né, Danilo? Sim, se nós utilizamos a nossa capacidade de amor, a nossa capacidade de afeição, como nós usamos muitas vezes o nosso carro ou o nosso micro-ondas, ou os tratamos dessa maneira, né? Como tratamos o nosso carro, o nosso computador e o nosso micro-ondas, é claro que num determinado momento nós vamos perceber que ideias, emoções vão perdendo aí o seu brilho. A generosidade, né, ela pode ir se perdendo com o tempo. Eu posso até pensar que eu sou uma pessoa generosa, mas se eu não trato de, com o passar do tempo, ir alimentando isso também acaba se perdendo. Então, há que saber sempre quais são as leis próprias para esse mundo. A matéria se desgasta. Um sentimento, uma emoção se desgasta, também se desgasta, mas não necessariamente no mesmo tempo. Da mesma maneira que quando cuidamos de qualquer objeto material, o meu computador, o meu carro, os eletrodomésticos da minha cozinha, eles duram um pouco mais de tempo do que estão programados para alcançar a sua obsolência. Ao conhecer como se trabalha esse nosso mundo interior, essas ideias elas também podem não durar apenas algum tempo, né, Danilo, mas sempre servir de uma motivação para que durante toda a nossa vida, aquelas atividades que nós fazemos motivado pelas nossas emoções, motivado pelos nossos sentimentos, pelos nossos pensamentos, também nos acompanhem a vida toda. E se a mudança é inevitável, não precisa ser uma mudança por decaimento. Pode ser uma mudança por enriquecimento, por ampliação, por atualização. Então é isso, né, Danilo? Sentimentos e ideias se desgastam? Sim, se desgastam. Com o tempo? Também com o tempo. Mas também por falta de cuidado. Se sabemos alimentar aquelas ideias, sabemos alimentar aqueles sentimentos que, digamos assim, se aproximem mais, né, de ideais superiores, se aproximem mais, né, da nossa identidade espiritual, de motivações espirituais, então não. Essas ideias e esses sentimentos vão se modificar com o tempo, modificar no sentido de se ampliar, e não necessariamente vão desaparecer da nossa vida e nos deixar, digamos assim, como diria o nosso professor Jorge Ângelo Livraga, com sonhos mortos dentro de nós, né? Que a pior coisa que existe para um ser humano, né, Danilo, é quando ele tem um sonho e esse sonho morre. Quando ele tem uma ideia, né, que o ajuda a superar a rotina, que o ajuda a superar o egoísmo do nosso mundo, da sua própria vida, e essas ideias e esses sonhos morrem, eles não só envelhecem dentro do ser humano, como eles acabam se tornando lascas cortantes.
faz com que muitas vezes, quando alcancemos uma determinada idade da vida, agora sem sonhos, sem ideais, sem projeções otimistas e práticas para a nossa vida, nós nos tornemos também propagadores, né, desses sonhos e dessas ideias, ou desses anti-sonhos e anti-ideias. Agora, justamente, colocando aos mais jovens que, em algum momento, eles também irão perder esses ideais de vida. E quando esses ideais de vida eles vão se perdendo, não é, José Roberto, dentro do ser humano, isso é, em alguma medida, um grau de morte. A gente todo dia morre porque as nossas células vão morrendo e isso é um processo natural dentro da existência de tudo o que está no mundo manifestado. Porém, quando a gente tem consciência desse processo, a gente evita que essas coisas venham a acontecer. E é necessário manter sempre o pensamento elevado, o sentimento elevado também. E eu gostaria que você falasse sobre isso, José Roberto, na vida prática, na vida cotidiana, quando a gente enxerga isso, essa morte de sentimentos, por exemplo, um amigo que deixa de ser amigo do outro por um pequeno desentendimento. Inclusive, eu conversava sobre isso com alguns amigos recentemente, desse brilho que vai se perdendo no olhar das pessoas, essa desesperança. E isso é um grau de morte. A pessoa vai aos poucos morrendo porque perde esses sentimentos elevados, essas ideias elevadas. E isso não só com um idealista, mas com todo ser humano. Quando a gente pensa no estoicismo, daquela pessoa que não tem expectativa sobre as coisas, ou seja, ela entende o que depende dela e o que não depende e faz o seu melhor diante desse cenário, naturalmente é uma postura inteligente, filosófica. Ela não vai sofrer se as coisas não acontecerem. Mas em outros casos, quando a gente fala de alguém que perde a esperança nas coisas, nas pessoas, na vida, em Deus, na natureza e naquela bondade que está em todo ser humano, aí nós estamos falando de uma perda de energia, de vida e de algo profundo que ao longo da nossa caminhada na vida vai se perdendo. A gente tem que tomar muito cuidado e ter muita atenção para que isso justamente não ocorra conosco. É isso mesmo, Danilo. Imagina quando uma pessoa se aproxima de ti, né? Ou quando eu me aproximo de uma pessoa com determinados interesses, né? Eu estou na escola, então eu preciso de certos contatos para que, digamos assim, durante as provas, durante os trabalhos, eu possa ter mais comodidade, menos dificuldade. Então eu acabo criando laços com determinadas pessoas que vão facilitar a minha vida. Claro, é um exemplo, né? Não é algo que acontece nesse planeta, acontece em Marte. Né? Então a gente está vendo um sentimento que ele nasce, né, muito próprio, muito próximo assim, de interesses muito egoístas, né, de conforto, de falta de esforço. Poderíamos dizer assim, interesses quase materiais mesmos, né? Então, consequentemente, o coleguismo, a amizade, né, ela vai ter uma duração bastante curta, o quanto for necessária. Em determinadas situações. Eu te ajudo não porque eu gosto de você, né, porque eu me afinizo contigo, mas porque eu preciso de você para alguns determinados fins e objetivos muito pragmáticos, digamos assim, né, de muito interesse, de uma necessidade circunstancial. Então, consequentemente, né, Danilo, uma amizade assim tão materializada, ela não vai resistir ao tempo, ela não vai resistir às dificuldades, ela não vai ser uma presença constante, né? Ela não vai ser, como diria Aristóteles, né, a presença de uma alma em dois corpos. Então, a gente percebe nisso, os relacionamentos, vamos dizer, são um grande problema na nossa atual forma de civilização, né? Porque o ser humano ele evolui individualmente, mas é muito mais, digamos assim, é muito mais prazeroso quando a gente tem amigos, quando a gente tem companheiros com quem a gente possa compartilhar de sonhos, compartilhar de ideais. Então nós vemos que na nossa época de ginásio, na nossa época de colégio, na nossa época de amizade, muitos elos foram feitos. Elos que acabavam, digamos assim, que eram bons para curtir as festas, os arremedos de coragem, né? o apontar o dedo contra aquele que é diferente de nós dois, do nosso grupo.
tá? Mas passado algum tempo, passado alguns meses, passado alguns anos, ou passado aquela necessidade que deu origem a essa circunstância, a amizade simplesmente desaparece, né? A mesma coisa com relação aos afetos, né, Danilo? As relações mais afetivas também. A gente tem um bom exemplo aí no mundo artístico, mas a gente sabe que isso não acontece somente no mundo daqueles que são artistas, cantores, astropop e todo esse grupo. Relacionamentos afetivos começam, muitas vezes, porque vai atrair uma boa publicidade e terminam tão meteoricamente como começaram. E às vezes com muita mágoa, como se diz aí no popular, né? Com muita lavação de roupa suja, né? Então é outra coisa, são sentimentos que não são alimentados com o sentido de aproximação, de criação de elos, de união, criação de uma unidade, né? Uma unidade que envolva individualidades, uma troca de sentimentos, uma troca de ideias, uma troca de projetos de vida. Tem um determinado objetivo e quando esse objetivo ele é satisfeito ou não é satisfeito, então ele acaba também se desfazendo. A mesma coisa com relação àqueles amigos com quem nós muitas vezes trabalhamos durante anos, ou pessoas assim que trabalham durante anos, se tratam como amigos também, saem toda sexta-feira para ir no karaokê juntos, para irem cantar, para irem viajar, mas se desligou da empresa, se desligou de determinado projeto, se perde o interesse. Então a gente está vendo relacionamentos, né, Danilo, que são formados com relação a necessidades muito baixas, né, muito individualistas, podemos dizer assim, são muito materiais. Relacionamentos afetivos, relacionamentos de pessoas que se veem todo dia, que estudam juntos, que trabalham juntos, que compartilham uma vida afetiva juntos e que nascem, né, não se aprofundam e acabam desaparecendo com o tempo ou desaparecendo com as dificuldades. Isso é o que nós podemos dizer, né, Danilo, como aparecem na nossa vida prática, na nossa vida cotidiana, a morte dos sentimentos, né? Eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre esses sentimentos que são duráveis, para que a gente entendesse literalmente nas ações cotidianas como isso se dá, como a gente pode observar isso tudo. Porque ter sentimentos e ideias que são duradouras implica em um processo de reconhecer quem nós somos, de melhorarmos a nossa conduta, e isso vai se expressar nas nossas amizades, nas nossas relações, com todas as pessoas com quem convivemos. Você trouxe esse exemplo de que as coisas materiais têm um fim, e é natural que isso aconteça. Em contrapartida, as coisas imateriais não têm ou não deveriam ter essa finitude, se nós soubéssemos trabalhar com essas questões. O fato é que se eu tenho um sapato e ele dura algum tempo e ele se desgasta, eu não vou fazer um enterro para o meu sapato ou ficar chorando porque ele se desgastou. É natural que ele se desgaste, é um bem material e está longe de ser tão importante quanto uma amizade ou uma relação especial que a gente tenha. E nós precisamos refletir mais sobre isso e agir de maneira melhor nesse sentido. Quando a gente conquista uma amizade, a gente às vezes deixa que as coisas fiquem mornas ou esfriem, a gente vai sendo um pouco desleixado porque já conquistou a amizade daquela pessoa ou uma relação profunda que a gente quer ter. E pelo contrário, a gente deveria cada vez mais aprender a cultivar todo esse processo de relação humana que é muito especial. Gostaria que você falasse um pouco disso, José Roberto, porque ao cultivar essas ideias e esses sentimentos duráveis, a gente começa a perceber que a nossa vida também se torna mais atemporal diante disso tudo. Sim, Danilo, da mesma maneira que, olha só o nosso critério, né, como ele é bastante ajustado num determinado sentido e às vezes, por falta de conhecimento, lógico, né, ele acaba não se transferindo para essas regiões de elementos mais sutis com as quais nós estamos lidamos cotidianamente, que hoje nós estamos conversando nesse podcast, inspirado aí pela nossa grande professora Adélia, né? E sim, Danilo, da mesma maneira como nós vamos às vezes numa loja, né, e às vezes nós pagamos um preço um pouco maior por uma mesa, por exemplo, né, que ela é durável e ela vai ficar muito estética na nossa cozinha ou na nossa sala de jantar ou o que seja.
Então nós temos esse critério. Eu não vou pagar, vou pagar o preço justo, lógico, né, por algo que seja mais durável. E é interessante que no nosso mundo interior pode-se ser utilizado o mesmo critério. E isso era uma grande preocupação, né, Danilo, entre esses antigos povos, de uma formação humana que ajudasse o ser humano também a fazer seleção nesses sentidos. Não trocar como você mesmo falou, né? Nos aproximamos de pessoas porque é da natureza humana a sociabilização, né? O ser social é uma característica própria do ser humano. Não é só porque nós necessitamos exteriormente, mas também porque necessitamos interiormente. Tanto é que na natureza ninguém nasce sozinho, né? Ainda que seja uma criança de proveta, ela precisa de um ventre apropriado para que todo o seu ciclo de maturação seja completo, seja completado. E quando a criança aparece no mundo, né? Ela nasce, ela também precisa durante muito tempo de pessoas mais maduras do que ela, mais experientes, que, ainda que estejam aprendendo, vão cuidando dela até que ela alcance as suas idades próprias para tomar conta da sua própria vida e do seu próprio destino. Então nós percebemos que isso é algo natural, né, Danilo? Nós sempre vamos necessitar de outros seres humanos. O que hoje na nossa sociedade não é natural, na nossa cultura nós percebemos que a amizade, os afetos e os relacionamentos, eles surgem simplesmente em funções de elementos que são circunstanciais, às vezes muito baixamente interesseiros, né? Isso vai criando uma certa dinâmica da vida das pessoas. E na antiguidade, o ser humano, naturalmente, ele era colocado em contato com as ideias que demonstram essa dinâmica de como funciona o nosso mundo interior, quais são aqueles sentimentos e quais são aquelas ideias e pensamentos que têm pouca durabilidade. Já é conhecer um pouco das leis e regras que regem o nosso mundo interior. E então isso para eles era de um grande valor. Por isso que muitas vezes nós vamos perceber nas culturas, né, os mitos dos deuses, dos heróis e das heroínas, porque já vai ensinando o jovem desde muito cedo, né, através dos seus ideais, através da canalização do seu mundo emocional e do seu mundo mental, irem albergando sentimentos de admiração, irem albergando, né, a ideia de, ao crescerem, ao se tornarem cidadãos dentro da sua sociedade, fazerem isso com consciência, com responsabilidade, porque isso naturalmente vai ajudando as ideias e os sentimentos a irem ganhando mais força com o tempo, mais brilho, porque vai demonstrando ao ser humano que, acima das nossas relações humanas, que são muito importantes, existem outras relações que devem ser construídas dentro de nós mesmos. E quando essas relações superiores elas são construídas, elas acabam de cima, com a sua luz, iluminando o nosso mundo mental, o nosso mundo de ideias e também o nosso mundo de emoções e o nosso mundo de sentimentos. Então, eu posso ser seu amigo por quê? Porque eu vejo em você determinadas características e qualidades que eu mesmo quero ter, né? É interessante que dessa admiração pelos heróis, né, que são seres semidivinos, nos faz nascer sentimentos, né, de aproximação ao outro ou à outra, de respeito, de amizade, de fraternidade, de generosidade, de admiração. Então eu posso perfeitamente ter um amigo, né, a quem eu admiro por determinadas características, vejo nele qualidades, né, que eu não consigo ver em mim. E isso me inspira a ser melhor como amigo, melhor como pai, melhor como mãe, melhor como irmão, melhor como cidadão. Assim como também, né, vai ajudando a criar elos com pessoas que, em comparação comigo, em comparação conosco, tem muito mais, digamos assim, sabedoria, tem muito mais expressões de generosidade, de amor. Então nós percebemos que os nossos sentimentos, né, eles vão se inspirando. E por incrível que pareça, essa inspiração
com base nesses ideais celestes, né, representados pelos deuses, representados pelos heróis, e também representado pelas pessoas que estão ao meu redor, meus amigos, meus instrutores, meus pais, meus mestres, né? Isso vai nos ajudando a alimentar melhores sentimentos, a alimentar melhores ideias. E a gente sabe, né, Danilo, que a nossa vida se faz de sentimentos, a nossa vida se faz de ideias. São os sentimentos e as ideias que nós temos que nos movimentam. O pessoal sempre traz às nossas aulas aquele conceito muito conhecido hoje, né? O universo é mental. A vida é mental, a forma é mental, ou seja, nós sempre vamos imprimir as coisas que nós fazemos de acordo com os conceitos que nós temos dentro. Nós sempre vamos colocar nas amizades que construímos, na maneira como nós tratamos as coisas que nos cercam, as circunstâncias que nos atingem, de acordo com aqueles sentimentos que nós tivermos albergado dentro. Então, é muito estratégico, é muito inteligente e é muito prático nós irmos albergando as melhores ideias, claras ainda que simples, profundas ainda que antigas. Não precisam, como diz a professora Adélia, não precisam ser ideias novas, originais e nossas, né? Podem ser ideias que são ideias que atravessaram o tempo e provaram o seu valor, e a partir da nossa vivência, aí sim, nós vamos tornando essas ideias nossas. Nós vamos, através da admiração, nos aproximando de elementos da natureza, de elementos das antigas tradições, das antigas civilizações, dos antigos grandes mestres da humanidade, como fazendo parte da nossa vida, sendo incorporada à nossa dinâmica de vida, sendo incorporada às nossas relações de amizade, às nossas relações afetivas, às nossas relações de trabalho também. Então é interessante, né, Danilo, que aí a gente pode falar o quê? De sentimentos e ideias que são estáveis, e são estáveis porque são duráveis. E são estáveis ou duráveis também porque são inteligentes, vão se adaptando às condições e às situações que nós estamos vivendo e enfrentando nesse exato momento. É muito interessante, né, Danilo, que nós vamos perceber isso na nossa história em muitos personagens, em muitas personalidades. Há cientistas que são capazes de manter o mesmo afã, o mesmo afinco num trabalho que vai lhe durar anos e às vezes a vida toda, né? Quase que, por exemplo, aquele cientista, não me recordo o nome agora, mas que descobriu o bóson de Higgs, né? Quase que ele deixou a sua vida física sem perceber, sem ter uma constatação de que as suas teorias a respeito do bóson de Higgs estava certa, né? Então, o que é isso, né? É algo que começa quando ele tem 20 anos e o acompanha a vida toda, sempre mantendo os mesmos estudos, a mesma disciplina e as mesmas ideias. Por quê? Porque ele está movimentado, sendo movido, logicamente, por uma ideia de benefício à humanidade, de contribuição à ciência. A mesma coisa com relação a personalidades religiosas, né, que nós percebemos que durante toda a sua vida, cada vez mais, conforme o corpo ia envelhecendo, ia perdendo a sua estabilidade, as suas ideias, o seu sentimento de religiosidade, a sua dedicação para com os seus filhos espirituais, mais carentes de afeto do que eles, se beneficiassem, né? Nós podemos dizer sobre Chico Xavier, sobre a irmã Dulce, né? E outros grandes também, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, que foram São Francisco de Assis, né? Homens e mulheres de uma estatura religiosa que souberam manter os seus ideais e seus sonhos num patamar muito elevado, e são pessoas muito admiráveis nesse sentido, né, Danilo? Podemos ser amigos deles, da sua história, e nos inspirar nos seus sentimentos, para que nós possamos viver os nossos próprios sentimentos e ir dando estabilidade aos nossos próprios sentimentos, aos nossos próprios conceitos de realidade, de verdade. Artistas também, né, Danilo? Um Beethoven, um Haydn e outros até mais modernos também, que eram grandes sonhadores, né, grandes idealistas, nunca se venderam aí nunca venderam a sua arte ou até mesmo assim, né, não era o mais importante naquilo que eles alimentavam.
E também filósofos, né? Filósofos como Sócrates ou Platão, que nem ante a ameaça de morte, nem antes a idade física, deixaram aí os seus ideais. Então é isso, né, Danilo? Não nos faltam modelos históricos, filosóficos, religiosos e científicos de homens e mulheres, né, que bravamente souberam manter aí as suas ideias e os seus sentimentos sempre num patamar mais elevado. Por que isso? Porque souberam alimentá-los durante a vida toda. E eles eram seres humanos como nós, né, Danilo? Então, eles provam por A mais B que se souberam fazer isso e conseguiram fazer isso, nós também somos capazes de aprender e realizar isso, essa grande magia alquímica na nossa própria vida. E os cientistas a quem você se referia são o Peter Higgs e o François Englert. Muito bem lembrado e obrigado. Disponha, José Roberto. E é muito importante refletir sobre isso. Estamos falando de algo que demorou mais de meio século para acontecer. Quando a gente se lembra, por exemplo, de Helena Blavatsky, que em seu momento histórico também foi muito mal compreendida, talvez muitos filósofos e pessoas de um alto nível moral foram mal compreendidas em sua época, não só como Helena Blavatsky, Giordano Bruno também, e outros grandes gênios da humanidade. O fato é que manter uma ideia, assim como esses dois cientistas que falávamos há pouco, que desde a década de 60 desenvolveram seus estudos, só em 2012 a sua teoria foi aceita e um ano depois, em 2013, ganharam o Nobel de Ciência, é muito importante ter perseverança. E é sobre isso que eu gostaria que você falasse no seu encerramento, José Roberto. Ou seja, desenvolver-se como seres humanos implica em desenvolver sentimentos e ideias, que é o que nós aprendemos com a filosofia em Nova Acrópole, através de uma vivência real. Ou seja, a gente coloca literalmente a mão na massa, que é se melhorar por dentro. A gente pensa em colocar a mão na massa fazendo coisas, mas não só fazemos coisas, mas há um sentido profundo em mudar o mundo em que vivemos. E esse mundo começa dentro do nosso coração. Se a gente não muda a nossa capacidade de visão humanista na prática, nas ações diárias, com cortesia, com ações menos mecânicas, menos irrefletidas, a gente vai colocando o nosso potencial em ação. E isso é muito importante porque sustentar uma ideia implica em perseverança, assim como esses dois cientistas e outras tantas pessoas que sustentam valores ao longo de suas vidas, independente de sua condição social, humana, de cor. Isso é muito importante. Quando nos lembramos de figuras importantíssimas da história, como Giordano Bruno, Helena Blavatsky, que em seu momento histórico não foram compreendidos, nós lembramos também de nós quando nós não somos compreendidos pelo mundo em que vivemos. E como eles, que eu citei há pouco, viveram, com muito valor, com muita entrega, com muita humildade. E isso é muito importante. Disso que se trata esse encerramento. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre como nós podemos desenvolver esses sentimentos e ideias de maneira perseverante, de maneira constante, de maneira cada vez mais humana, com tudo aquilo que a filosofia nos traz, que é o que nós aprendemos em Nova Acrópole e que as pessoas também, de um modo geral, podem aprender e viver, cada qual em sua medida. É uma questão de resgate, né, Danilo? Essa é uma preocupação da Nova Acrópole, a nível mundial mesmo, porque nós vamos perceber que essa ideia de nos inspirarmos não está muito presente na nossa atual forma de civilização. Não é o problema de um país ou de outro, de um continente ou de outro. Hoje é quase que uma epidemia mundial, essa falta de possibilidade, né, de nós não simplesmente estudarmos a história como datas e acontecimentos, mas buscando aquelas coisas que são fundamentais para a nossa existência, a nossa sobrevivência e o nosso aperfeiçoamento como seres humanos. Então, uma das ideias que nós podemos resgatar dessas antigas sociedades, né, é que o individualismo é uma virtude e é um potencial do ser humano. Né, o idealismo ele nos mantém diante de elementos que são um pouco superiores àqueles que nós vivemos cotidianamente no nosso mundo de trabalhos, de relações e de estudos. Né? Inclusive aquilo que nos mantém, pode nos manter aí durante muito tempo, durante a nossa vida toda, concentrados naquele nosso estudo, naquele nosso trabalho e naquele nosso relacionamento, seja uma amizade ou um relacionamento afetivo, né, mais íntimo, familiar que seja.
Então, trabalhar com ideias, né? É buscar inspiração em ideias, em modelos históricos, em personalidades históricas que souberam se manter fiéis aos seus ideais, fiéis às suas ideias, trabalhando em prol da humanidade, não simplesmente de interesses pessoais. Claro, né, Danilo? Se trabalha pela humanidade, não se perde o aspecto prático, afinal de contas, se tem que pagar, os boletos nunca vencem, né? Ou sempre vencem. Né? Então tem que se pagar realmente o tributo por viver no mundo em que nós vivemos. Isso não é nenhum problema. Isso não tem que ser um problema sem solução. Não tem que ser a única preocupação do ser humano durante toda a sua vida. Nós temos que dividir essas nossas necessidades práticas e cotidianas com essa capacidade de buscarmos elementos que sejam históricos, referências, inspirações, para que a gente se construa interiormente, porque aí todas essas coisas que nós fazemos cotidianamente não só não vão nos massacrar, como ainda vão ter o seu determinado valor também na nossa formação como seres humanos. A nossa rotina cotidiana não precisa nos entediar, não precisa nos fazer perder o amor pela vida, né? A importância de estarmos vivos. Pelo contrário, sobre uma luz que venha de um ideal mais alto, essas coisas também vão dentro do seu lugar, né, na nossa medida de cada um, vão também ganhando o seu devido valor, a sua devida importância. E a Nova Acrópole acaba aportando nisso, né, Danilo? Buscando esses exemplos na tradição, nos grandes filósofos, nos grandes mestres da história, como Sócrates, Platão, Confúcio, Jesus Cristo, Siddhartha Gautama, o Buda, Krishna, Arjuna, e também essas personalidades mais históricas, né, cientistas, músicos, políticos, filósofos, que também souberam corretamente ir alimentando os seus melhores sentimentos e as suas melhores ideias para fazerem aí os seus trabalhos, para deixarem aí a sua marca na humanidade. E também a natureza, né, Danilo? A natureza também nos é uma grande referência de como os sentimentos podem ser alimentados e podem ser mantidos. Às vezes um simples cão, ele nos dá uma ideia, ele nos dá um exemplo de um sentimento de fidelidade, um sentimento de proximidade com os seus amos, os seus cuidadores, que, olha, não é nem questão de invejar o cão, mas é questão de pegar a natureza como um exemplo, de pegar o cão como exemplo, o gato como exemplo, o elefante como exemplo, e aplicar isso que nós vamos percebendo na natureza, isso que nós vamos percebendo nos nossos animaizinhos de companhia, aquilo que pode nos ajudar a percebermos que querer ser melhores como seres humanos, mais virtuosos, mais valorosos, mais generosos, mais honrados, não é algo que pode fugir do esquema da nossa sociedade hoje, mas que não é algo fora da natureza, do universo natural. O mundo humano ocupa um determinado espaço no universo, né, Danilo? Mas o universo é muito maior. A natureza é muito maior. E ter ideias grandes e elevadas é nos aproximando dessa grandeza da natureza e dessa grandeza do universo, para irmos conquistando a nossa própria grandeza, uma grandeza interior. Talvez não deixemos marcas visíveis na história, mas isso não é o mais importante. Talvez não ganhemos um Nobel por aquilo que fazemos, mas isso também é secundário. É bom que hajam esses, né, que tenham ganhado prêmios, tenham ganhado Nobel, um Emmy, um Oscar, né, são dignos de admiração. É bom ter esses mais, digamos assim, iluminados pelos holofotes para nos servirem de referência. Caso contrário, se não seja esse o nosso destino, né, que o nosso destino seja sermos melhores como seres humanos. Né? Isso já é nós mesmos darmos o nosso troféu natural. É nós aprendermos a atuar pela ação em si mesmo, porque eu vou compreendendo que essa ação ela é importante para o mundo e ela é importante na minha própria formação. Que ela tem o seu valor no mundo e ela tem o seu próprio valor como construção na nossa própria vida. E isso vai fazendo, né, Danilo, com que nós seguramente construamos elos mais sólidos com as pessoas que nos cercam. E isso vai fazendo, juntos, nos sentindo uma unidade, nos sentindo unidos, vai fazendo com que a gente aceite desafios mais difíceis.
que também vai mostrando outros sentimentos que são muito importantes para nós termos para o nosso cotidiano, que são a fortaleza perante as adversidades, as nossas adversidades. Seja a minha adversidade, né, os boletos que sempre vencem, seja a minha adversidade, né, o viver numa sociedade que é muito materialista, que não tem muito esse afã por ideais, por idealismos. Platão, na sua época, né, constatava a sociedade do seu tempo a uma grande caverna psicológica que mantinha o ser humano acorrentado no seu interior. Hoje, a nossa caverna ela não só é psicológica, como ela também é tecnológica. E há que se ter força, há que se ter fortaleza a todos os seres humanos, mas principalmente aqueles que são idealistas, aqueles que sonham não apenas em serem melhores, mas em contribuírem com um mundo que seja novo, um mundo que seja mais humano, um mundo que seja melhor. E tudo isso, né, Danilo, vai contribuindo para que a gente vá desenvolvendo sentimentos e ideias válidos, duráveis, que nos motivem às nossas melhores ações e que façam que a gente possa contribuir com o que nós temos de melhor para a sociedade em que vivemos, a família onde estamos e o mundo que hoje tanto necessita desses grandes exemplos de valores e também pequenos exemplos de valores. Assim, terminamos mais um podcast, atividade promovida pela Nova Acrópole. Novamente agradeço ao professor voluntário José Roberto e, claro, desejo que seja sempre muito bem-vindo. Obrigado, Danilo, e me dá um sentimento de muita alegria, me dá um sentimento de muito prazer poder compartilhar aí, meu amigo, com você essas ideias e também com todos esses nossos amigos e amigas que nos acompanham há um bom tempo. Para aqueles que queiram nos contatar, podem fazê-lo através de nosso site nova-acropole.org.br/podcast. E para quem quiser saber mais sobre o nosso curso de Filosofia para Viver, basta acessar nova-acropole.org.br. Até a próxima! A trilha deste podcast é de autoria de Antonin Dvořák e chama-se Sinfonia número 6, Finale.